Bom dia. Então, iniciamos a aula de filosofia, primeiro ano, primeira parte da apostila ali, filosofia, ética e cultura, né? Aqui no nosso slide aqui, nós temos uma imagem, né, de Immanuel Kant, né, o nosso filósofo que vai hoje, né, ser o nosso objeto de estudo aqui, as suas ideias, né, um dos principais filósofos ainda da modernidade, né? Ele está entre a modernidade e o pensamento, a formação do pensamento contemporâneo, né? Ou seja, ali após a Revolução Francesa, 1779, né? E o quadro ali que eu trouxe para vocês é do Becker, né? Johann Becker. Né? Ele pintou esse quadro ali, ó. Desculpa, o nascimento dele ali é entre 1720. Desculpa, o quadro pintado em 1768. A data do nascimento do Becker está ali e está exposto no Museu Nacional de Marbach, Alemanha. Ok? Então, quem é Immanuel Kant? Né? Immanuel Kant é um dos pensadores, dos principais influentes e principais pensadores ali da modernidade, no final da modernidade. Ali, a modernidade ela começa em 1453, ali, né? O antropocentrismo ali, né? Com as ideias ali que advêm, né? De uma formação de um Estado absoluto, né? De uma nova concepção de sociedade a partir do poder, na verdade. Nós sempre estamos, né, à mercê, né, do poder. E não poderia ser diferente, né? Porque o ser humano, de uma certa forma, ele tem de ser guiado. Né? Não tem outra, não existe outra condição que não seja essa. Né? Já imaginaram, né? Desde o começo as coisas foram assim, né? Então o ser humano precisou ser orientado, regrado, né? Viver sobre uma constituição, sobre uma, uma constituição que envolve ética, que envolve moral, né? Essa ética e moral está dentro de uma política, ou pelo menos teria que estar, né? É difícil pensar em política aqui no Brasil, porque nós associamos a política a nosso atual Estado, né? Ou seja, né? Uma anarquia quase, na verdade. Então, pensar no Immanuel Kant é pensar em teorias, né, que vão constituir o ser humano a partir do final da Idade Moderna e início da contemporânea, né? Na Idade Contemporânea, se nós temos ali o humanismo na Idade Moderna, nós temos o iluminismo na Idade Contemporânea. Então, vamos ver algumas questões aqui. Então, já colocado como um influente pensador, então a questão de Immanuel Kant é entre a razão teórica e a razão prática, como que isso acontece, né? Acima de tudo, a própria questão da razão. O que é a razão? Então, razão é no domínio da razão prática que se põe em questão liberdade e moralidade. O que é domínio da razão prática que se põe a questão da liberdade e moralidade? É aquilo que nós entendemos como razão, aquilo que nós pomos, aquilo que nós fazemos, né? É a nossa ação, né, por intermédio racional, daquilo que nós concebemos, né, como certo e como errado. Então, existe uma lei moral objetiva que é conhecida pela razão, né? Existe uma lei moral objetiva que significa que existe uma objetividade para que isso aconteça. Tem um objeto. O que é o objeto? Né? É o ser humano. Tá? A lei moral prima, né, vamos colocar assim, pela convivência entre seres humanos, entre homens que vivem no mesmo espaço. Tá? E isso tem de ser administrado e tem de ser entendido. Né? Porque se você se achar na razão com relação ao outro, certo? As coisas podem ficar diferentes, né? A coisa pode tomar um rumo diferente. Assim como tomou, por exemplo, quando se nós pensarmos no choque de culturas que foi o início da Idade Média, tá? Início da Idade Média, 476, tá? Então, especificamente, 476 é a queda do Império Romano, mas antes mesmo, os bárbaros já estavam invadindo
ali aquela região ali, Itália, né, Península Ibérica, etc. Então, a invasão, né, a queda de um império, né, passa a condicionar, tá, culturas diferentes naquela região, cada uma com um seu propósito de razão, tá? Em que muitas vezes era levado essa razão era posta de uma forma violenta. Então, quando você fala na Idade Média, né, nós falamos do quê? Nós falamos de uma série, né, de inúmeras culturas, cada uma tentando se promover e ganhar espaço, né? Ou seja, conquistar o espaço. Aí as coisas acontecem de que forma? De uma forma violenta, né? É o olho por olho, dente por dente, a lei do talhão, né? Então, o Kant ele vai analisar essas questões da seguinte forma, lá, ó. Na apostila, então, como já sabido, já, né, eu tenho que usar a apostila de vocês, eu não posso deixar de usar nas aulas passadas, no bimestre passado. Eu fazia as aulas, né, com relação aos temas, mas me desprendia um pouco da apostila, né? E eu recebi um notificado de que eu deveria seguir mais, né, o conteúdo e etc. Então, tudo bem, sem problemas, né? Inclusive lê-lo, né? Então, olha lá, na primeira parte que vocês têm lá, então, nós temos lá, do lado da figurinha do Immanuel Kant, nós temos lá, como sabemos, Kant estudou detalhadamente duas formas de manifestação, a razão teórica e a razão prática, certo? Lá embaixo, lá, a qualificação da razão como pura exprime o fato de que se trata de faculdades da razão, cuja existência independe de qualquer experiência. Então, de uma certa forma, nós temos de uma certa forma não, nós temos uma natureza, né, que a nossa razão compreende-se da seguinte forma, daquilo que nós entendemos, da experiência. Tá? Então, assim, por exemplo, quando vamos fazer uma suposição, existem, né, no mundo culturas diferentes ligadas ao quê? Ligadas diretamente às sociedades, né? Sociedades diferentes. Então, se você pega, por exemplo, o Brasil aqui, com relação, melhor, pega o Ocidente com relação ao Oriente, né? A questão de cultura e sociedade é totalmente diferente, tá? Se nós pegarmos, por exemplo, a questão alimentar, é comum, né? Nós, vamos colocar assim, olhar um prato lá, né? Um, algum prato que eles é do dia a dia deles ali, olhar com uma certa, não ignorância, né? Mas olhar com sei lá, né? Ficar meio naquela, por quê? Porque é diferente da nossa cultura, né? Nós temos uma certa diferença com relação à questão alimentar, né? Ainda que o Ocidente ele é praticamente quase todo ele industrializado. Então nós compramos as coisas prontas, empacotadas, etc. Enquanto lá as coisas são um pouco diferentes, né? A forma como eles se alimentam ou buscam a sua alimentação difere, por exemplo, do que nós conhecemos aqui. Tá legal? Então, assim, voltando lá, a questão da razão, ela prima pelo fato do conhecimento, daquilo que nós entendemos, daquilo que nós passamos a absorver com a questão do tempo. E isso, de uma certa forma, também tem uma relação diretamente com o quê? Com uma política educacional. Tá legal? Então, nós temos nós vivemos em um mundo onde as coisas, principalmente no Ocidente, elas passam, né, por transformações significativas. E isso tudo envolve a questão da razão, né, do pensamento, né? A razão está diretamente ligada ao nosso pensamento da seguinte forma, né? Do que se entende como certo e como errado, como bem e como mal. Então, o Kant ele passa por essa estrutura, né? Ele traz essa estrutura para nós, né? O que é o pensamento racional? É aquilo que nós aceitamos ou nós entendemos, né? Como certo e como errado, né? Outros também vão fazer isso, mas o Kant ele prima para essa questão da teoria e da prática.
né? Aquilo que nós compreendemos em nosso, né, no nosso meio ambiente, na nossa vida, né? E aquilo que nós pomos em prática, ele é empírico, quando ele parte dessa linha de pensamento. Lá na segunda coluna, lá vocês têm lá, ó, é justamente no domínio da razão, que é o que eu estou falando para vocês, ó, é justamente no domínio da razão prática que, de acordo com Kant, somos livres, ou melhor, que se põe a questão da liberdade e da moralidade. Então, a partir do momento que nós conhecemos as coisas, a partir do momento que nós absorvemos e conhecemos aquilo e entendemos aquilo, que nós partimos da ideia do que é liberdade e dentro dessa liberdade o que é e qual a relação com a moralidade, tá? Viver em liberdade com relação à moralidade. Então, para nós aqui é diferente. Veja, vou dar um exemplo bem básico aqui para vocês aqui. Uma praia de nudismo, por exemplo, certo? Você tem a liberdade com a moralidade, certo? Mas aquelas pessoas que estão vivendo lá, muitas vezes, que convivem ou que dividem aquele espaço, eles têm um entendimento a respeito da nudez diferente de quem não está, de quem não pertence àquilo. Por exemplo, uma moralidade, vamos fazer uma suposição, tá? Mas uma moralidade cristã mais ortodoxa, né? Onde se prima pelo corpo, etc. Tal, provavelmente não iria numa praia de nudismo. Tá? Ou iria, isso daí né? Eu tô dando exemplos aqui que não são exatamente comprovados, né? Existem pessoas e pessoas mais numa concepção geral com relação à moralidade, e, de uma certa forma, as coisas às vezes elas se confrontam com isso, tá? Então, a questão do certo, a questão de liberdade, ela é muito genérica, né? E ela é muito especulativa. A partir do momento que o que você entende como liberdade, talvez o teu vizinho não entenda, certo? Então, existe, claro, um âmbito geral, né, do pensamento do que é liberdade dentro da moralidade. Você não pode sair na rua aí fazendo qualquer coisa porque você acha que tem o direito de fazer, né? E esse direito de fazer está ligado diretamente a liberdades, né? Você tem que ter uma certa cautela com a forma que você age, né, cara? A forma que você muitas vezes vive dentro do seu espaço, dentro da sua casa, não condiz com a mesma forma que muitas vezes além dos muros, além das portas da sua residência. Você age de uma forma, até mesmo dentro da tua própria casa mesmo, né? No teu quarto você é uma pessoa, de repente na cozinha, almoçando ou jantando com a sua família, você é outra. Então, são questões muito peculiares, né, quando se trata sobre isso daqui. Tá? Outra parte lá, no segundo parágrafo lá, para Immanuel Kant existe uma lei moral objetiva, que é conhecida por nós, não apenas pela experiência, mas pela razão, né, a objetividade. Então, veja, por mais que, isso daí é uma coisa bem ampla, por mais que você saia daqui e vá lá para a China, né? Você sabe, você tem a compreensão, você como um ser racional, você sabe o que é certo e o que é errado. Por mais que a cultura seja diferente, você sabe que roubar é errado. Vocês estão entendendo? E o chinesinho, se ele vir para cá, ele sabe também. Né? Ele sabe, isso daí é uma lei quase que universal. Né? Mas depende, de repente, uma outra cultura que não conheça, que não tenha a informação que nós temos, né? Porque hoje nós somos pautados pelo quê? Nós somos pautados por vamos colocar, uma tecnologia que nos garante, né, nos informar a respeito do mundo. Então, existem algumas leis universais, certo? Talvez essas mesmas leis universais sejam diferentes, né, ou sejam desconhecidas com povos que ainda vivem em tribo. Então, tem uma série de relações que nós podemos fazer a respeito do pensamento de Kant aqui, né? Eu estou colocando estou pontuando apenas algumas questões aqui. Existem outras tantas mais,
né? Que é interessante se falar, é interessante se trazer aqui, né? Outra parte ali, ó, lá no terceiro parágrafo. Kant rejeita veementemente as posições filosóficas, segundo as quais a moralidade humana, segundo as posições filosóficas, as quais a moralidade humana depende de algo que seja exterior a ela mesma. Vejamos. Então, para Kant, a razão ela está, ela é, né? Ela nasce dentro de cada um, né? E você a transforma, você a molda, certo? E você, esse molde, esse pensamento racional, ele vai se fazendo não só pelo conhecimento, pela instrução, pela orientação, como vai se fazendo também de outras formas, de outros tipos de construções, de outros tipos de orientações. Certo? Entendeu? Então, você vai conhecendo, você vai passando a entender isso tudo segundo a tua compreensão das coisas, né? O teu estado de ser humano como racional, né? Ele permite que você faça essas assimilações, certo? A não ser, claro, né, de uma dificuldade, né? Uma dificuldade, sei lá, é, psicológica, né? Enfim, mas fora disso você vai concebendo as coisas, você vai entendendo as coisas. Tá aqui, ó. Você põe, nós somos assim, né? Nós passamos a conhecer as coisas, né? A partir do que nós conhecemos as coisas, nós pomos em prática as coisas. Teoria ou razão teórica não significa exatamente, muitas vezes se pensa, uma razão teórica ou uma teoria é algo que está lá, está registrado e você tem lá no livro, é uma teoria ou no, né? Você lê e você aplica. Não, a teoria ela pode ser de outras formas também, né? Teoricamente, você pode entender as coisas olhando. É aquela uma teoria, né? Não está ali exatamente escrita, mas alguém está fazendo e você está ali observando. Você está tendo uma teoria ali, mesmo que vendo a prática, você está tendo uma teoria. Depois você vai pôr em prática. É a coisa, por exemplo, da pessoa que dos profissionais antigamente, né? Antigamente, como é que a coisa acontecia? De que forma a coisa acontecia? Uma pessoa que era, vamos colocar um pai de família que era ferreiro, né? E ele tinha lá os seus filhos, as crianças cresciam vendo o homem, né? Que antigamente, vamos colocar que existia essa separação, né, entre gêneros, né? Mulher faz isso e homem faz aquilo. Então o homem crescia vendo o pai ali, né? Trabalhando ali, né? Ele estava ali vendo, né, a prática, porém ele estava teorizando aquilo, né, cara? Depois, com aprendizagem, ele põe em prática. Tá legal? Então, são essas questões. Continuando lá, então, permita-nos aduzir que, a menos que se queira negar toda a verdade ao conceito de moralidade e toda a relação entre ele e um objeto possível qualquer, não se pode negar que a lei é de tal abrangência que ela vigora não apenas para os seres humanos, mas para todo o ser racional em geral, e não apenas sob condições contingentes ou com exceções, mas de maneira absolutamente necessária. O que ele está colocando? Na verdade, não é só o ser humano, mas todo o espaço onde ele vive, né, compreende-se, né, de uma certa forma, de uma prática onde é posta e é entendida. Até mesmo, como ele coloca ali, não é só especificamente, até mesmo vamos colocar assim, uma domesticação. Se você domesticar um animal, ele vai entender, tá? Ele não vai, talvez ele não seja racional, mas ele vai compreender que aquele espaço permite, né, ou tem de permitir certas regras, né, que outros não. Então você acaba se adequando, né, a modelos, né? E essas estruturas elas vão ser concebidas ou passam a ser concebidas através de uma conduta de ética. Tá legal? Se vocês virarem a página lá, vocês têm lá os imperativos kantianos, mas isso daí é para outra aula. Próxima aula nós vamos trabalhar um pouco sobre essa questão mais específica de Kant, né? Até então, nós ficamos por aqui, então, sobre essa questão de lei moral,
né? Existe uma lei moral objetiva, que é conhecida pela razão, que é a compreensão do ser humano dentro do seu espaço, que é a convivência desse ser humano neste espaço, que é a relação desse ser humano com outro ser humano nesse espaço. Então, você tem, ou se passa a entender isso de uma forma lógica, né? A objetividade é justamente essa, compreender de uma forma lógica, perceber as coisas, né? A partir do momento que nós percebemos e fazemos isso, nós estamos ligados à ideia da uma razão teórica junto com uma razão prática, né? O ser racional do ser humano, ele passa, né, a fazer parte, ele passa vamos colocar assim, a influenciar esse espaço, tá? Mas isso é para a próxima quarta-feira, é isso? Próxima quarta-feira nós continuamos a nossa aula aqui. Vamos ver aqui. João Souza, tudo bem, João Souza? Então tá bom, então. Então, até próxima aula, quarta-feira. Amanhã temos aulas de história, beleza? Bom dia, fiquem bem e até mais.